segundo ponto, então. O primeiro ponto foi, Paulo estava preso por causa do mistério de Cristo. O segundo ponto foi que esse mistério foi dado a conhecer, revelado a Paulo através de descobrimento do Espírito Santo, revelação do Espírito Santo. E o terceiro ponto é esse aqui, no verso 5, que esse mistério estava oculto nas gerações anteriores. Verso 5, mistério, final do verso 4, vocês podem compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual aqui é o mistério de Cristo, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O que ele está dizendo aqui é que essa verdade de que os gentios participam das bênçãos de Deus prometidas aos judeus, sem as obras da lei, sem circuncisão, sem a dieta religiosa dos judeus, sem guardar o calendário sagrado dos judeus, isso era alguma coisa que não havia sido revelada. No Antigo Testamento nós encontramos várias menções dos profetas de que um dia os gentios viriam para o Messias de Israel. Isaías fala disso, Miqueias fala disso, Oséias fala isso, Amós fala isso. Inclusive, todos eles são citados no Novo Testamento como prova. Na carta aos Romanos, naqueles capítulos que eu mencionei, 9, 10 e 11, o apóstolo Paulo cita mais de uma dezena de passagens do Antigo Testamento para comprovar a entrada dos gentios na igreja. Mas você não encontra no Antigo Testamento detalhes que Paulo revela aqui, como, por exemplo, que os gentios eles são salvos sem circuncisão, sem fazer as obras da lei. Isso não aparece com muita clareza no Antigo Testamento. E é isso exatamente que Deus revelou ao apóstolo Paulo, e era esse o foco da sua pregação, e era por isso que ele estava sendo perseguido, e é por isso que ele estava preso. Exatamente por ensinar isso aí. Esse mistério não havia sido revelado nas gerações anteriores. Mas agora, e o agora aqui é aquele momento em que Deus, na plenitude dos tempos, manda o seu Filho, Cristo nasce, ele encarna, ele nasce, ele ministra, ele morre na cruz, ele ressuscita de entre os mortos, ele manda o Espírito Santo, é o agora. Mas agora, com a chegada de Cristo, esse mistério foi revelado ao que Paulo chama aqui, aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo. O que nós temos aqui nós encontramos uma passagem que é difícil de interpretar. A quem Paulo está se referindo aqui, quando ele fala santos apóstolos e profetas? Ele diz que antigamente esse mistério estava oculto, não foi revelado. Mas agora, naquele momento, esse mistério havia sido revelado aos santos apóstolos e profetas. Quem são os santos apóstolos e profetas a quem Deus deu essa revelação fundamental da história da redenção, que é a inclusão de brasileiros como vocês e eu no plano da salvação, juntamente com os judeus que creem? Tem 4 possibilidades. Primeiro, santos apóstolos só pode ser uma referência aos 12 e ao apóstolo Paulo. Tem outras pessoas que são chamadas de apóstolos no Novo Testamento, mas não nesse sentido específico. Apóstolos foram pessoas que Deus levantou, a quem ele fez a revelação dos mistérios do plano da salvação e que foram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Os 12 e Paulo são os únicos no Novo Testamento que cumprem esses critérios. Foram chamados pessoalmente por Cristo, Paulo foi chamado pessoalmente, os 12 fisicamente, quando Cristo estava aqui, e Paulo pelo Cristo ressurreto depois da ressurreição no caminho de Damasco, no Cristo glorificado. Ser chamado pessoalmente por Cristo, ser testemunha da ressurreição, os 12, quando eu falo 12, já é Matias substituindo Judas. Os 12 foram testemunhas da ressurreição de Jesus e Paulo também, porque ele viu Cristo no caminho de Damasco. São os únicos que cumprem esses requisitos. A esses Deus deu o mistério, a revelação desse mistério, do plano da redenção, que é a inclusão de quem não é judeu no corpo de Cristo, na igreja, no povo de Deus. Esses são os santos profetas. A grande questão é quem são santos apóstolos. A pergunta é quem são os profetas que estão associados aqui? E aí é que tem 4 possibilidades. Pode ser os profetas do Antigo Testamento, mas aí a ordem está trocada, né? Deveria ser santos profetas e apóstolos. Mas alguns acham que, na verdade, é os profetas do Antigo Testamento.
No Antigo Testamento, os profetas receberam revelação de Deus a respeito da salvação e do Messias, e agora os apóstolos do Novo continuaram essa revelação. Não é impossível. Outra possibilidade é que esses profetas aqui, eles são os profetas do Novo Testamento, como por exemplo Ágabo, os profetas da igreja de Corinto. A dificuldade com isso aí é que não dá para conceber que os profetas de Corinto, por exemplo, eles receberam a revelação dos mistérios do plano da salvação e não deixaram nada escrito. Não tem nada escrito no Novo Testamento por um profeta de igreja local. Nada. Se eles receberam revelação direta de Deus, doutrinária ou que tem a ver com o plano da salvação, não tem nada escrito. Quem escreveu o Novo Testamento foram os apóstolos e os associados a eles. Não tem nenhum profeta que escreveu nada do Novo Testamento. Então fica difícil imaginar que Deus teria dado revelação desse peso a profetas que profetizaram nas suas igrejas locais e a profecia se perdeu. Nós não temos essas verdades que Deus teria revelado porque elas não foram registradas. Elas não estão, de fato, na Escritura Sagrada. Outra possibilidade é que aqui é um grupo de profetas apostólicos, profetas que andavam junto com os apóstolos, só que a gente não vê nada disso. Ou existe essa possibilidade de que Paulo está dizendo assim, e não é impossível isso, santos apóstolos que também são profetas. É um grupo só. Apóstolos que também são profetas. Existe essa possibilidade que eu entendo é uma possibilidade que tem que ser levada em consideração. Não fechamos questão, porque o assunto, cada estudioso que você vai consultar, ele vai ter uma opinião. Mas o que importa é que esse grupo que recebeu essa revelação fundamental é um grupo resumido e definido. O que eu quero dizer é que não tem mais apóstolo e profeta desse calibre para receber revelação dessa profundidade. O que Deus tinha a nos dizer a respeito do plano da redenção já foi dito, porque muita gente hoje em dia se considera como apóstolo, se considera como profeta, e aí vai ficar no mesmo nível dos santos apóstolos e profetas que receberam o mistério da revelação, a revelação do mistério de Cristo, que ninguém, nem do Antigo Testamento, tinha compreendido. Fica para nós difícil imaginar hoje, porque aí se tiver gente hoje nesse mesmo nível, tudo que ele disser tem que ser escrito e colocar ao lado da Bíblia. Concorda comigo? Porque se tem gente do mesmo nível de Paulo dos 12, tão inspirado, que recebeu a revelação do mistério, o que ele pregar e o que ele escrever tem que vir para cá. Vai ficar uma Bíblia dessa grossura, né? E cheia de heresia, perdão. Cheia de heresia, que é o que a gente mais ouve aí desse pessoal. Então, é um grupo fechado, um grupo especial que Deus levantou e do qual Paulo, em particular, fazia parte, a quem Deus revelou o mistério de Cristo. E tudo isso, ele diz no verso 5, mediante o Espírito Santo.